Olá, mentes que brilham, mentes famintas como a minha. Aqui novamente servindo um lanchinho para alimentarmos esse imenso potencial de energia que está dentro de nós, consumindo 25% de tudo aquilo que o nosso corpo produz de energia, apesar de ter apenas 2% do nosso peso corporal. Que coisa maravilhosa que é a nossa mente, né? Às vezes, e várias vezes isso já aconteceu, eu me pego pensando sobre o que eu poderia falar hoje, né? De que forma eu poderia incentivar a reflexão para mim e para aqueles que me acompanham. E confesso que muitas vezes me sinto sem nenhuma inspiração por alguns segundos, por alguns minutos, até que instantaneamente algo acontece no meu coração e na minha mente e isso flui com a maior naturalidade, como está acontecendo agora. Hoje foi um desses dias e, do nada, eu estava olhando o céu, observando os pássaros nas árvores aqui em frente. Me lembrei de um discurso proferido em 2005, se não me falha a memória, pelo Steve Jobs. Essa figura incrível, fantástica, que nos legou grande parte daquilo que permite que hoje estejamos aqui conversando online. Foi na Universidade de Stanford, uma das mais importantes dos Estados Unidos, onde ele foi convidado para ser paraninfo de uma turma de formandos. E é impressionante a simplicidade, a humildade com a qual ele se expressa naquele momento, contando 3 historinhas a respeito da sua vida, que obviamente eu não vou reproduzir aqui, mas que está fartamente documentada pela web. Quem tiver interesse em conhecer o texto todo, procure Steve Jobs, palestra, e vai aparecer em vídeo, em áudio, em texto, tudo que vocês quiserem. Essencialmente, ele coloca 3 historinhas a respeito da sua vida e a ligação dos pontos entre elas, que, de certa forma, servem como uma referência de estudo e reflexão para todos nós. A primeira, ele relata com muita humildade a história do seu nascimento, de uma família pobre, cuja mãe resolveu colocá-lo para adoção, mas ela fazia questão que fosse adotado por uma família com graduação, com formação superior, e não deu nada certo, e no fim ele acaba sendo adotado por uma família de trabalhadores, de gente simples e humilde, que se empenhou de todas as formas, usando todos os recursos, o trabalho de uma vida inteira para colocar numa boa universidade, da qual ele caiu fora muito cedo, porque ele viu que não tinha nada a ver com ele. Só que ele começou a fazer cursos, ainda na universidade, cursos avulsos, e aprendeu na faculdade de letras sobre tipologia, tipos, fontes, sans serif, serif, tudo aquilo que a gente usa frequentemente hoje nas nossas redações de texto, sem a menor ideia da utilidade prática daquilo, sem nenhuma perspectiva de que aquilo pudesse vir em algum momento a ser útil na sua vida. No entanto, quando ele e o Woz criaram o Mac, a Macintosh e depois a Apple, essa foi uma das maiores invenções possíveis, porque desde o nascimento, e que foi copiado depois pelo Bill Gates no Windows, nós temos essa fantástica opção de redigirmos textos com milhares de fontes diferentes, perfeitamente espaçadas, com várias formas de apresentação. A segunda história que ele conta diz respeito à sua imensa criatividade, ao sucesso que ele teve, ainda muito jovem, aos 30 anos, começando uma empresa na garagem da casa dos pais, e que em pouquíssimos anos se transformou numa empresa de bilhões de dólares, com milhares de funcionários no mundo inteiro. Todos nós conhecemos a história, inclusive há um filme, uma biografia fantástica sobre ele, né? E ele é, ainda hoje, reverenciado como uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Porém, algum tempo depois, o negócio cresceu muito, ele teve que colocar outras pessoas para ajudá-lo a tocar o negócio e ele acabou demitido da própria empresa. Aos 33 anos de idade. Bilionário, ele foi demitido da empresa que ele criou,
Muitos podem falar, puxa, mas como isso pode ser possível? Mas aconteceu. Os detalhes também são acessíveis a todos. Ele, meio depressivo, sempre foi um cara meio difícil no trato, com esses inúmeros traumas de infância. Porém, do nada, ele resolve se juntar a outras pessoas e começar a criar alguma coisa. A começar do zero. E aí ele criou a Next e depois a Pixar, uma das primeiras, se não a primeira empresa de filmes de animação que explodiu no mercado, primeiro com o Toy Story, que todos nós devemos ter visto, e depois com uma carreira brilhante. Nesse meio tempo ele conheceu sua esposa, constituiu uma família e deu significado à sua vida. Sempre de uma forma absolutamente alheia aos objetivos intelectuais que ele havia projetado para si mesmo. Os propósitos foram naturalmente se expressando na sua vida. E por último, ainda muito jovem, com todo esse sucesso, com toda essa bagagem, com todo o dinheiro possível de alguém ganhar nesses tempos, ele tem um diagnóstico de câncer no pâncreas. E se lembra de uma frase que ele tinha ouvido ainda na adolescência: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia você vai acertar. E aí ele começou, a partir do diagnóstico, a tentar se preparar para morrer. Não havia outra coisa a fazer. Tinha uma expectativa de pouquíssimos meses de vida. Porém, quando foi feita a biópsia, ele aceitou aquilo com uma certa naturalidade, claro, deve ter sofrido muito, passado por muitos traumas mentais, porque todos nós queremos ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer para ir para o paraíso, né? A gente quer o paraíso em vida. E o câncer que ele tinha era raríssimo e foi considerado pelos médicos como possível de ser extirpado através de uma cirurgia, uma ressecção. E isso deu a ele uma sobrevida de alguns anos, não muitos, ele de fato morreu alguns anos depois de câncer no pâncreas, mas esse período em que ele tinha expectativa de alguns meses de vida, permitiu que os anos seguintes fossem infinitamente mais alegres, produtivos e felizes. Então, quando nós nos sentimos tristes, ansiosos, acabrunhados, preocupados com a nossa saúde, com os nossos negócios, com a nossa vida profissional, afetiva, nos lembremos que todos estamos aqui com propósitos que nem sempre nos lembramos, porque nós temos que seguir o fluxo da vida. E se ao acordarmos pela manhã, a cada dia, nós nos colocamos numa posição de gratidão e procurarmos fazer desse dia o melhor que estiver ao nosso alcance, ainda que sejamos um trapo, ainda que acordemos mal, seja mentalmente, fisicamente, preocupados com o que quer que seja, demos um tempo, respiremos fundo, abençoemos o ar que entra nos nossos pulmões, ouçamos o batimento dos nossos corações e nos lembremos de que estamos vivos e que em alguns minutos tudo pode mudar. Portanto, a expressão na língua espanhola, que foi adotada para inúmeras coisas, inclusive uma música fantástica do Coldplay, gracias a la vida, gratidão à vida, deve pautar cada momento da nossa existência. Esse era o tema que me propus a compartilhar com vocês hoje, por uma inspiração, sei lá de quem, mas a quem eu agradeço muito. Desejo a todos um dia fantástico. Estejam em paz. Namastê.